Ei pessoal, aqui é a Maria, monitora de português. Continuando a nossa revisão para a prova do IFES, dessa vez eu trouxe mais uma questão sobre figuras de linguagem da VUNESP. E o enunciado diz: no trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é a chamada, e aqui a gente tem várias figuras de linguagem, então vamos ver qual figura de linguagem que está presente nesse trecho. Começando pela letra A. A letra A fala de metáfora, então vamos relembrar um pouquinho o que é metáfora. E eu trouxe aqui uma tabela comparativa também para vocês entenderem a diferença entre metáfora e comparação. Na metáfora, a gente faz a comparação entre elementos sem usar palavras comparativas. E aqui a gente tem como exemplo a frase: o tempo é um rio que corre. A gente vê que nessa frase ele está comparando o tempo com o rio, só que a gente não tem nenhuma palavra comparativa. Ele não usa a palavra como, nem parece, nem tal qual. Então é uma metáfora. Já na comparação, a gente compara esses elementos usando palavras comparativas. E aqui no exemplo a gente tem a frase: o tempo é como um rio que corre. Perceba que a gente também compara o tempo com o rio, assim como na frase de exemplo da metáfora, só que aqui a gente usa uma palavra comparativa como. E vamos voltar então para o nosso trecho. Dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Aqui a gente não tem nenhuma comparação, né? Então já podemos eliminar essa primeira alternativa. A segunda fala de hipérbole. E a hipérbole, ela é o exagero para dar ênfase ou emoção. É quando a gente fala alguma coisa de uma forma exagerada, que não tinha como acontecer na realidade, mas a gente acaba falando para dar ênfase naquilo. Então, como por exemplo, quando a gente fala estou morrendo de fome, a gente sabe que a pessoa, né, ela não está morrendo realmente, mas ela fala que está morrendo para dizer que está com muita fome. Então ela quer dar ênfase na fome dela. E aqui no nosso trecho, a gente percebe que a gente não tem nenhum exagero presente. Então já podemos eliminar a letra B. A letra C fala de hipérbato. Então vamos relembrar também o que é hipérbato. O hipérbato é quando a gente faz a inversão da ordem normal dos termos numa frase. E aqui a gente tem como, por exemplo, a frase eu amo muito você. A gente percebe que tem uma ordem que a gente geralmente usa nas frases, né? Aqui tem o sujeito eu, o verbo amo e assim por diante. Já no hipérbato, a gente vai inverter a ordem desses termos. Aqui a gente tem um exemplo com o hipérbato, que fica muito amo eu você. Então a gente percebe que alterou a ordem normal da frase, porque o sujeito está aqui no meio, o verbo está aqui atrás, então isso é hipérbato. E no nosso trecho aqui do exercício também não tem nada de mudança de ordem, então já podemos eliminar. A letra D fala de anáfora. Então vamos relembrar também o que é anáfora. A anáfora é quando uma ou mais palavras são repetidas na frase para dar ênfase, ritmo ou emoção em poemas, por exemplo. Então a gente tem aqui o exemplo: tudo passa, tudo muda, tudo se transforma. A gente percebe aqui que tem uma repetição da palavra tudo no começo de cada oração, gerando assim um ritmo para o texto. E no nosso trecho a gente não percebe nenhuma repetição de palavras, né? Nem uma repetição para dar ritmo, nem ênfase, nem nada. Então a gente já pode eliminar também a letra D. E sobra a letra E, que é a antítese. E a antítese é quando duas ideias opostas aparecem na mesma frase para gerar um contraste. Aqui a gente tem como exemplo a frase o amor é eterno enquanto dura. A gente tem aqui uma oposição de ideias, porque fala que o amor é eterno, então é uma coisa que dura para sempre, e logo depois ele fala enquanto dura. Então
fala que o amor é uma coisa que dura para sempre, só que na verdade não dura para sempre, porque logo depois ele fala enquanto dura. E da mesma forma a gente tem isso aqui no nosso trecho. A gente vê que a gente tem a frase: dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Então a gente vê aqui a palavra mínimo e a palavra máximo, que geram uma oposição de ideias. Então realmente é uma antítese.